Fala galera, tranquilidade? Estavam com saudade de física? Tô morrendo de saudade de vocês. Já já a gente se encontra. Vamos matar a saudade de física comigo aqui, revendo algumas coisinhas de ondulatória, vendo outras coisas que são novas, tá? Essa primeira aula vai parecer um pouco revisão, tá bem? Mas já já a gente começa a ver uma coisinha ou outra que a gente ainda não viu, tá? De início, vamos dar uma relembrada aqui em que são ondas. Ondas são perturbações ordenadas, tá? que propagam energia pelo espaço, ou seja, de um lugar para o outro. Então são perturbações ordenadas, elas têm alguma repetição, elas têm uma organização e elas propagam energia de um ponto do espaço para outro ponto do espaço, de um lugar para o outro. Esse é o conceito básico de onda, vocês têm no caderno isso aí, tá? Agora, para dar aquela relembrada, dá uma olhada aí para baixo nesses dois exemplos de onda aí. A gente tem perturbações, ok? A gente tem energia sendo propagada, ok? E aí, qual das duas é longitudinal e qual das duas é transversal? Dá um pequeno tempozinho aí, se quiser dar uma pausa para pensar, tá? Mas dá um pequeno tempozinho aí para você já ir fazendo bonitinho. E aí? Bom, se você colocou que essa era transversal, essa primeira, você acertou. E a outra longitudinal. Transversal é quando eu tenho que a velocidade de propagação da onda ela é perpendicular à velocidade de perturbação do meio. Tá? Então, aí nesse primeiro caso que é transversal, você vê que as bolinhas vermelhas estão indo para cima e para baixo, que é o meio, né? Pode ser uma corda ou uma onda no mar. Então, a água está indo para cima e para baixo, enquanto a onda, a energia se propaga para o lado. Tá? Já a longitudinal não, a propagação é toda na mesma direção. Então a propagação e a perturbação estão na mesma direção. Enquanto as moléculazinhas, as bolinhas estão indo de um lado para o outro, a energia também anda, só que a energia ela vai passando, né? Ela não fica oscilando, ela passa, tá bem? Isso é só para a gente dar uma relembrada mesmo, tá? Continuando aqui, a gente tem natureza. As nossas ondas têm natureza, que assim, ela perturba o meio. O meio que ela vai perturbar vai indicar a natureza da onda. Então a gente tem a natureza mecânica e eletromagnética, que depende do meio que é perturbado, tá bem? Primeira natureza que a gente vai ver, que é dessa aula, é a natureza mecânica, tá? A natureza mecânica da onda, a principal característica dela é que para a onda ser mecânica dessa natureza, ela precisa de um meio material para se propagar. Esse meio material pode ser água, madeira, metal, ar, pode ser, enfim, qualquer meio material. Jobs, qual o meio não é material? O vácuo. O vácuo não é um meio material, beleza? Então, lá a onda mecânica não vai se propagar, tá bem? Exemplo aí, tá no GIF de onda mecânica. Ela precisa do meio material por causa disso, é um efeito dominó. É uma partícula se chocando com a outra, tá? Então isso acontece com som no ar, acontece com uma onda na água, até isso daí parece quando você pinga gota na água, enfim, essa é a ideia da onda mecânica, tá? E a gente, assim, tem alguns exemplos de onda mecânica. Para isso eu vou trazer esse espectro, porque nem todo som que existe a gente consegue ouvir, e o som é uma onda mecânica. A gente tem infrassons, que aí no slide está dito que são sentidos como vibrações durante terremotos, e quando a gente se encontra perto de aviões, nunca tive tão perto assim do avião, ou de carros de corrida, também nunca tive tão perto de carros de corrida, com motores em funcionamento. Às vezes só um motor em funcionamento, sabe? Você vê aquela vibração, se não faz barulho é um infrassom. Quer dizer, faz, mas a gente não ouve, né? Nossa audição vai ali entre 20 e 20 mil, dá uma olhada na linha aí, frequência, hertz. A gente consegue ouvir essa faixa de frequência, se estiver acima a gente não ouve, se estiver abaixo a gente também não ouve, mas também é som, tá bom? Acima aí, passando de 20 mil, a gente tem sons usados no sonar, tá? São os ultrassons, e ultrassons usados em medicina. A sonar a gente vai ver o que é mais pra frente, e esse uso em medicina a gente também vai ver mais pra frente nessa aula. Bom, primeiro exemplo aí de onda sonora que a gente usa em equipamentos, tá? É o sonar. Sonar é utilizado em navios, é utilizado em submarinos,
né? Jobs é a mesma coisa que radar? Não, não é a mesma coisa que radar e já já a gente vai ver o porquê, tá? Mas sonar, o que que ele faz? Ele emite uma onda sonora lá para o fundo do mar e se essa onda encontra um obstáculo antes, que nem no exemplo aí, uns peixinhos, ela é refletida e volta. E esse aparelho ele percebe, opa, teve onda que chegou antes e onda que chegou depois, então tem coisa próxima, que é o que ele está acusando aí. Você consegue ver tanto o que está ao seu redor, embaixo d'água, bem como o que está na profundidade, tá bem? Então tem até em filmes que querem trazer um pouco de tensão, você vê essa parte brilhando cada vez se aproximando mais do epicentro. E quem é o epicentro que está enviando essas ondas? É o próprio barco. E aí surge aquela tensão no filme de será que o míssil vai pegar ou o que é que está se aproximando do barco, né? Para quem já viu filme de Tubarão, já deve ter uma noção de uma cena desse tipo aí. Enfim, basicamente isso é o sonar. Ele funciona com eco, tá? Lembra dessa palavra, eco. O eco vai definir, vai ajudar a explicar como é que funciona o sonar. Já já a gente vai ver coisa de eco que tem a ver com sonar e vai fazer mais sentido se você lembrar disso, tá bem? Próximo exemplo aí de aplicação, o ultrassom. Exames de ultrassom para que servem? Esses exames servem para a gente enxergar o que está dentro do nosso corpo. Mas a gente não enxerga tudo não, tá? A gente enxerga aquilo que é mais, como é que eu posso falar? Aquilo que é menos denso, que é mais macio, mais tecidos, alguns órgãos, tá? Tanto é que quando a gente tem que fazer uma ultrassom para ver algo da bexiga, para ver como ela tá, pedem que a gente beba muita água, né? E aí você bebe água até não aguentar mais, fica cheio de raiva da pessoa, enfim. Mas a gente tem que fazer isso para quê? Para que a bexiga torne-se mais visível para o aparelho, tá bem? Aqui do lado a gente tem um exemplo de um exame de ultrassom de um bebê, tá? Então assim, você consegue ver o crânio dele todo bonitinho, formado, porque o ultrassom está permitindo isso. Muito parecido com o sonar, você manda um sinal, esse sinal é recolhido pelo instrumento, né, pelo próprio ultrassom, e ele é absorvido pela máquina e traduzido, tá? Então é muito parecido com o sonar. Lembrando que esse som que é feito pelo ultrassom não causa nenhum dano à criança, tá bem? Continuando aqui, a gente tem o ultrassom industrial, que não é usado para exames, mas ele é usado para poder você reconhecer o que tem em um sólido ou embaixo de um sólido. Meu pai ele trabalha embarcado, quer dizer, trabalhava embarcado na Petrobras, ele continua trabalhando interno na Petrobras e ele fala que é um dos equipamentos que são utilizados lá, tá? São utilizados para você perceber se embaixo da terra tem petróleo ou não, para você não ter que perfurar à toa. E eles sabem como é que o som volta quando tem petróleo, então eles mandam o som, o tipo de som que volta, se for de um jeito é possível ter petróleo, se for de outro jeito não é possível ter petróleo, tá? Você vê no primeiro GIF que você tem logo embaixo da palavra ultrassom industrial, você tem que quando esse aparelho passa e recebe um sinal com algo interferindo esse sinal no meio, você tem um pico ali no gráfico. E olha o gráfico que tem embaixo. Tem ganho decibel. Velocidade de metro por segundo, mas ganho decibel. Decibel é som. Então ele está mandando o som. Quando esse som encontra algo que muda o sinal dele, é indicado no aparelho. Então é mais ou menos parecido com o ultrassom que a gente faz em exame. Só que o exame a gente quer imagem. Aqui a gente só quer interação. E ver como é que é a interação, tá bem? Então a gente usa industrialmente também ultrassons, tá? Tá, você olha pra isso e fala, caraca, Jobs, tu tá zoando com a minha cara, né? Não, gente. Foi feito esse exame aí em uma criança, né? E chamaram com muito carinho a criança de ET. Olha isso. Para uma mãe deve ser maravilhoso, né? Mas o que acontece? Não é coisa da minha cabeça não, se liga, ó. Ó a chamada reportagem, uma reportagem séria, tá? De jornal sério. Imagem de ultrassom de bebê surpreende ao aparecer com ET. Assim, maldade, né? Colocar uma chamada dessa. Médicos identificaram uma quantidade de líquido estranha e pediram exame. Jobson, por que aconteceu isso? Por que a cabeça do menino tá assim? É má formação? Não. É não formação. Ele ainda não terminou de formar a parte da frente do crânio, não sei se a parte de trás está formada ou não, mas pela imagem eu percebo que a parte da frente do crânio não está formada. E lembrem-se, o ultrassom ele vai pegar e vai ter uma imagem melhor de tecidos.
Então, se você não tem a parte da frente do crânio ainda bem formada, bem rígida, ele pegou a imagem do que vem depois, que são os olhos e o cérebro. E coitado da criança já tá vesga ali dentro, né? Fazer o quê? Enfim, mas a ideia é essa. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai ser importante pra gente lá na frente, nas próximas aulas, tá? A gente vai comentar sobre ultrassom outras vezes, tá bem? Não termina aqui. Lembra que eu falei que a palavra eco ia aparecer em outro momento? Tá aqui, ó. Ecolocalização. A ecolocalização, conhecida também como biosonar e localização pelo eco, é um processo que consiste na emissão de ondas ultrassônicas, muito parecido com o ultrassom, vai mandar ondas ultrassônicas, só que os animais é que mandam. E eles também analisam a resposta disso, muito parecido com o sonar. Eles são um sonar ambulante. Eu coloquei aí a imagem de um golfinho e de um morcego, finge que é um golfinho sério, um morcego sério, tá? Mas eles se encontram pela ecolocalização. Os golfinhos usam geralmente para trocar informações e se encontrar, tá? Né? Para mapear local, até onde eu sei. E o morcego usa para caçar, porque o morcego consegue enxergar, ele vê. A visão dele não é péssima, mas ele usa a ecolocalização para ele ser mais preciso na hora de caçar, tá bem? Ele consegue mapear o local. Aqueles gritinhos que ele solta tem a ver com isso, tá bem? Então, a ecolocalização tem muito a ver com sonar, tá? Para mapeamento e tal, para troca de informação, tá bem? E basicamente é isso. Então, a gente termina essa parte de ondas mecânicas, que é o primeiro tópico de natureza das ondas aqui, tá bem? Essas são as ondas mecânicas que eu achei principais da gente falar. Você tem vários outros exemplos, você tem onda do mar, você tem onda na corda, você tem tremores, enfim. Você tem vários outros exemplos que a gente já tocou em sala, a gente já comentou em sala e que a gente vai comentar em sala de novo, futuramente, tá bem? Mas esses são os principais que eu gostei de frisar, eu gostaria de frisar com vocês, deixar bem claro, tá bem? Beleza? Então até a próxima aula, fique em paz e lave as mãos, valeu?